100% do que eu ouvi até aqui, do que eu ainda ouço, é quanto custa e quanto tempo vai levar. Quando eu comecei a trabalhar com a indústria, eu tinha muito medo da sala do conselho e do CEO. Acho que eu já até falei isso em um podcast sobre segurança psicológica. E eu tinha esse medo porque eu venho de uma cultura oriental, de comando e controle. Então, a minha mãe, ela criou a gente na disciplina, né? Então, quando eu vi essa figura da alta direção na minha frente, eu falava assim, deixa eu fazer o meu aqui de boa, enquanto consultora, e daqui a pouco eles vão ver o resultado, e daqui a pouco a colaboração vem. Só que eu era muito ingênua, por conta, né, desses próprios bloqueios da minha infância. E aí eu entendi que no papel de consultora eu precisava sentar para entender como que esses tomadores de decisão, eles pensavam. E quando eu comecei a sentar com esses tomadores de decisões, não foi inicialmente para falar sobre projetos de transformação, mas foi para falar sobre resultado de diagnóstico de maturidade de cultura. 100% do que eu ouvi até aqui, do que eu ainda ouço, é quanto custa e quanto tempo vai levar. Então, a conversa, ela é muito rápida. É muito objetivo. Quanto custa, quanto tempo vai levar e quanto de retorno vai me dar. Quando eu penso em cultura de saúde e segurança, tem essa questão de retorno e de cultura organizacional, é previsível, tem como quantificar tudo isso, só que a minha conversa, com eles, ela é muito mais no que a empresa está perdendo. Porque, assim, eu acho que quando a gente fala o retorno que vai me dar, ele ainda é muito qualitativo, ele é muito abstrato, porque ainda está muito embrionário na performance. A cultura, ela abraça a performance. Se eu tenho uma boa cultura, a performance aumenta, né? E aí, se a performance está aumentando, clima, cultura, então é um desenho diferente para se medir isso. Mas quando eu estou nessa oportunidade, eu falo assim, vamos falar um pouquinho das multas que a gente pode ter por esses equipamentos não estarem adequados? Vamos falar um pouquinho quanto que a gente está perdendo com esses atestados? Então, nós estamos falando de mitigação de danos. Você mostra o tamanho do buraco e como é que a gente pode mitigar o rombo que a gente pode ter como organização. Exatamente. Vamos falar do impacto na imagem quando a gente mata um colaborador? Vamos falar um pouquinho da quantidade dos seus passivos trabalhistas? Vamos falar um pouquinho dessas pessoas que não vão retornar mais trabalhar? Porque elas não têm mais condição. Quanto que a gente você tá chama a pagando? atenção dele, né? Aí você consegue capturar a atenção dele, porque é o que esses caras falam, né? É o que eles lidam no dia a dia.